Capítulo de número 11 de Lucas, versículo de número 21. Está escrito: quando o valente guarda, armado, a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra que nós acabamos de ler. E agradecemos por estar aqui, Senhor, diante da Tua presença. Há muitos que já não estão mais entre os viventes dessa terra. E as suas vozes se calaram na sepultura. Mas nós estamos vivos para podermos clamar a Ti, Senhor, nessa noite. Que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de misericórdia e nos ajude a compreender qual seja a Tua perfeita e agradável vontade através da Tua palavra para com as nossas vidas. Repreende todas as potestades, todos os espíritos das trevas, tudo aquilo que não pertence, Senhor, a Ti, que esteja no nosso meio, seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos sentir mais a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Amados, o que nós acabamos de ler foi Deus quem falou. Ele se expressa quando ele disse: o valente guarda a casa, a sua casa, em segurança, tudo está quanto tem. Mas sobrevindo-lhe um mais forte do que ele, mais valente, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. A reflexão em que aqueles que ouviram o que ele acabara de falar, porque ele estava agora repreendendo os demônios que estava aprisionando as almas sobre a face da terra. O valente aqui, que estava dominando a casa, era o inimigo das almas dos homens. E quando eles presenciaram Jesus expulsando um demônio aqui, repreendendo a enfermidade e libertando os que estavam encarcerados, cegos viam, os coxos andavam, os demônios saíam dos que estavam endemoniados. Eles começaram a dizer: ele está fazendo isso aí porque ele é o príncipe das trevas, ele é o Beelzebul. Que ele disse: não, antes faço isso pelo dedo de Deus. Era uma operação de Deus. Sabe quando alguém diz para alguém, diz assim: ó, aquilo ali está acontecendo porque tem o dedo de alguém por detrás. Quem já ouviu falar essa frase aí dos irmãos? Quem já ouviu essa frase aí, irmão? Diga amém. Amém. Essa frase é bem conhecida por aí.
Acontece alguma coisa, alguém diz assim, ó, tem alguém que está com o dedo lá por detrás, alguém está botando a mão. E na verdade, não era só simplesmente o dedo de Deus. A ação de um dedo era o cumprimento das Escrituras Sagradas. Quando o valente estava dominando sobre a face da terra, encarcerando as almas, veio outro mais valente. Quem era o mais valente? Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, e dizia: sai dele, Satanás, levanta e anda. E ele saiu coxo andando. Glória a Deus. Glória a Deus. O mais valente, quando chegou, disse: ei, para aí esse funeral, o que é? Para, não chores mais. A morte tinha levado o rapaz. Ei, entra dentro dele de novo, vida. E ele sai andando, se levanta e começa a falar: mamãe, mamãe. E ele fica de pé, louvado seja Deus. Glória a Deus. O mais valente veio para o maniatar o valente que estava aprisionando. Por quê? Porque o mais valente que ele chegou, ele se fez carne e habitou entre os homens. E quando alguém pensava que simplesmente ele era o filho de José, o carpinteiro, na verdade ele era o Deus humanizado, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Aleluia. Glória a Deus. Quando alguém pensava que ele era o profeta João Batista ressuscitado, Jeremias, ele disse: não, eu sou o Cristo. Glória a Deus. Eu sou aquele que está profetizado em Isaías capítulo 6, versículo 9 em diante. Ou quer dizer, capítulo 9, versículo 6. Onde diz que o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o mais valente que veio para maniatar, o valente que aprisionava as almas que pertenciam a Deus. Mas havia uma promessa que um dia ele iria fazer isso, desde o Gênesis, quando ele diz: do ventre de uma mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Tem gente que pensa que nas Escrituras Sagradas a profecia de Isaías 7,14, quando diz que uma virgem conceberia e daria à luz um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel, tem só em Isaías. Não. Ele diz que de mim está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. E tudo o que estava acontecendo era simplesmente um cumprimento. E os homens que estavam cegos espirituais não estavam compreendendo que ali agora era um plano de Deus que estava se cumprindo. Era o desenrolar das profecias do Velho Testamento, do qual a Bíblia diz aos Hebreus capítulo 10 que a lei era sombra das coisas futuras e não a imagem exata das coisas que se viam. Então, quando se sacrificava um pombinho, apontava para ele. Quando sacrificava um cordeiro, apontava para ele. Quando se fazia qualquer tipo de sacrifício, apontava para ele. Quando se apontava a história figurativa de José no Egito, apontava para ele. Quando mostrar a história de Jonas, apontava para ele. E todos os profetas, a qual a Bíblia diz que ele estava no seio dos profetas, indagando as coisas que iam acontecer, o sofrimento que ele ia passar e a glória que havia de lhe seguir. Louvado seja Deus. Ele estava no seio dos profetas, profetizando de si mesmo. Então encontramos quando Jesus diz aos fariseus, aos que estavam blasfemando, não entendendo a operação de Deus. Aí esse Deus diz: olha, quando o valente guarda armada a sua casa, louvado seja Deus, em segurança está tudo quanto tem.
Só que as armas dele não pôde vencer a Deus. Ele não tentou a Deus, ele tentou o homem. Ele usou das armas. Qual foi as armas que ele usou? Ele usou, quando ele seguiu para o deserto, após o batismo, ele foi para o deserto por 40 dias, ele jejuou. E logo Satanás diz: está com fome? Diz para que esses pão, essas pedras se transformem em pão, e assim vai te suceder. E ele disse o quê? Nem só de pão viverá o homem. Ele usou das armas que ele tinha contra o valente, ou o que era mais valente, ou o que é mais valente. Depois ele diz: olha, levou ele no alto pináculo e disse: está vendo, todos esses reinos são meus. Se tu prostrares e me adorares, tudo isso te darei. Ele diz o quê? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Ah, mas se tu te lançares daqui de cima, lá embaixo, dará ordem aos teus anjos, e eles te sustentarão. Ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Glória a Deus, aleluia. O mais valente guerreou com as armas do celestial. É assim que a igreja vai vencer, usando as armas de Deus, o subterfúgio que Deus deu através do seu Espírito Santo. Quando ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome expulsarão as enfermidades, em meu nome profetizarão, em meu nome o valente já foi maniatado e vos dou autoridade sobre ele. Louvado seja Deus. Glória. Quando eles viram os apóstolos, eles: sai demônio. Eles falavam: que nova autoridade, que negócio é esse? Que negócio? Ele disse: sai demônio de uma pessoa e sai. Eles nunca tinham visto isso. Sabe por quê? Porque aquele que maniatava, que aprisionava, foi tirado dele essa autoridade contra o povo de Deus, contra aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus, contra aqueles a qual ele falou: toma autoridade, se ajunta a mim, eu já sou vencedor, você também é vencedor. Quem se ajuda do lado de vencedor já é vencedor, mas quem está do lado de Satanás, perdedor, já é perdedor também, porque ele já está condenado. A condenação do inimigo nas nossas almas já está lá em Apocalipse, capítulo número 20, versículo 2 até o 10. Lá está já a sentença dele. Mas para nós outros, lá está a nossa vitória riscada no Calvário. Ele veio para nos dar essa liberdade, para que o valente não nos manadeie, para que ele não nos aprisione. Mas quantos estão aprisionados porque não tem força contra o inimigo? Por quê? Porque só Jesus é quem pode te libertar. Eu vejo algumas pessoas indicando balinha. Ai, dá vontade de fumar. O outro fala: chupa uma balinha. O outro fala: não, bebe um copo d'água. Mastiga plástico. Essa aí é nova, viu? Já, né? Para mim é nova. Mastiga plástico, né? Cada um inventa uma coisa, né? Mas Jesus falou que no nome dele os demônios são repreendidos. Eu já disse por diversas vezes: você quer ver quando vier a vontade do mal da sua vida, ela cair por terra? Você fala: está repreendido Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse nome ele volta. Glória a Deus. É nesse nome que os demônios saem. Quanta gente aí afora está aprisionado, porque o valente entrou na casa e maniatou o pai de família, e depois pegou o demais, a esposa, e depois pegou os filhos. Mas Jesus também tem uma palavra para aqueles que crêem, como disse o apóstolo Paulo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será liberto tu e toda a tua casa. Louvado seja Deus.
Crê no Senhor Jesus Cristo e será liberto você e toda a sua casa. Ah, você não entendeu não, né? Quando ele fala crer no Senhor Jesus Cristo, ele não falou acredita no Senhor Jesus Cristo, não. Ah, eu acredito nele, eu creio em Deus. É assim, irmão? Como que é? Acredito em Deus. Crê no verbo original. Significa dar-se, entregar-se, deixar de viver para si mesmo e viver para Ele. Glória a Deus. Porque o que adianta juntar, como eu conversava com um irmão, que junta isso e junta aquilo, e mais uma casa, e mais outra casa, e mais outra casa, e mais outra casa, e um dia eu cheguei para ele se queixando das dificuldades que ele estava para poder tomar conta daquilo, e dos filhos que não ajudavam ele. Aí eu olhei para ele e falei, junta mais para deixar para os outros, você está juntando é pouco. Junta mais para deixar para os outros. Você não já tem mais do que você precisa? O que você precisa já não é o bastante, o suficiente? E o que sobeja, para quem será? Para que tanto esforço, para ter tanto sangue dado por aquilo que você não vai levar para lugar nenhum? Então, meu amado, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, para que de hipótese alguma, nós larguemos as armas de Deus, ao ponto que quando este que foi maniatado, ou quando aquele que venceu o valente te libertou, aquele valente que foi derrotado não volte a te aprisionar outra vez. Porque descendo mais um pouco o texto, você vai ver dizendo Jesus: quando o espírito maligno sai do homem, ele vai embora, porque Jesus repreendeu ele da vida do homem. Mas a Bíblia diz que ele procura lugares áridos para poder ficar. Não achando, ele volta àquela mesma casa de que ele saiu. E chegando se encontrar ela vazia, adornada, ele volta para dentro com mais 7 colegas. Aí o primeiro estado, o último estado é pior do que o primeiro. Você já viu falar? Daquelas pessoas que dizem assim, rapaz, eu estou querendo tomar uma decisão com Jesus, mas eu estou com medo. E eu até concordo. Que a pessoa tem esse temor no coração, é porque é o seguinte, eu não sei se eu vou dar conta. Eu até concordo, porque assim é que nós devemos pensar, que nós não vamos realmente dar conta não, mas se nós se ajuntar com Ele, nós vamos dar conta. Se nós se ajuntar com o Senhor Jesus, nós vamos dar conta. Aleluia. Porque ele diz, quem se ajunta comigo, quem não se ajunta comigo, se espalha. Quem não é comigo é contra mim. Então não precisa a pessoa fazer nada, simplesmente é não se ajuntar com Jesus. Quem não se ajunta com Ele já é contra Ele. Já é, não vai ser ainda, já é. Quem comigo não se ajunta, disse Jesus, ele se espalha. Traduzido, os demônios entram na vida daquela pessoa e ele fica sem direção. Já viu um negócio espalhado assim, ó? Pá! Cada coisa vai para um lado e vai para o outro. Fala, nossa, quem espalhou isso aqui? Vamos ajuntar esse negócio? Quando a pessoa se espalha, é aquele que não sabe para onde vai, sem direção, irmão. Amém? Amém? Sem direção, sem saber para onde ir.
Por isso se espalha. E é simples, quando nós olhamos para as Escrituras, que nós precisamos nos armar na presença de Deus. E de que maneira Paulo diz que a igreja se arma? Disse Paulo: revestivos de toda a armadura de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Você quer sair daqui vencendo as tribulações, as opressões que está assolando a terra? Se revista da armadura de Deus, se revista de louvor, bote hinos dentro de casa constantemente, que o seu quintal esteja florescendo louvores. Não fica criando aquele monte de planta que não tem um hino dentro de casa. Guarda um monte de pilha de não sei de que dentro de casa, mas não tem um louvor para adorar o Senhor Jesus. Tem um monte de bagulho dentro de casa, mas não tem glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe tudo de Copa, sabe tudo de futebol, sabe tudo de política, e de louvor, e de Bíblia, e de adoração, e de unção de poder. De oração. Nada. Sem nenhum revestimento lá. E quando eu lá está sem esse revestimento, o valente vem. E como ali não tem um valente que vence o valente, que é mais valente do que Satanás, quando ele não está lá dentro, ele vai e pega o marido, pega a mulher, pega os filhos, pega a casa e faz a bagunça que ele quer. Porque não está tendo o quê? O revestimento de Deus. Não está tendo a armadura de Deus, as armas de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem. Aleluia! Eu estou orando, meu carro está guardado. Eu estou orando, minha bicicleta está guardada. Eu estou orando, meu lar está guardado. Eu estou orando, meu filho está guardado. Eu estou orando, minha esposa está guardada. Minha vida está guardada. A igreja está guardada. A minha vizinhança está guardada. A cidade que eu moro está debaixo do poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-lhe, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os despojos. Irmãos, não precisamos falar ou enfatizar que é o tempo do fim, porque até os olhos dos ímpios que não conhecem a Deus, eles estão dizendo, é os finais do tempo, é o final dos tempos. Os ímpios estão vendo isso. E para o cristão, o que é? Para eles os ímpios lá é o fim do mundo. Para nós não é o fim do mundo, é o cumprimento da palavra de Deus. É um sinal para a igreja que Jesus está às portas e que vai se cumprir a parábola das virgens prudentes e das virgens loucas. Aquelas que entraram nas boldas e aquelas que ficaram de fora. Então alguém vai ficar de fora. Esse alguém não é eu. Amém, irmãos? Aí você fala por você aí. Esse alguém não vai ser eu. E eu acredito que não vai ser ninguém que está aqui. Pode ser que esteja lá para fora, lá no mundo aí perdido. Que os irmãos aqui estão tudo revestidos da graça de Deus. Mas não adianta, como eu falei, acreditar em Deus. Tem que crer. É o dar-se, é entregar-se. A minha boca, Senhor, é para Ti. Não é para beber, nem para fumar maconha, nem para meu nariz, é para Ti. Não é para cheirar cocaína, é para sentir
O oxigênio dado gratuito. Que alegria, né, irmão? Eu acho que o oxigênio sente em alimentar um pulmão para sair o louvor, um glória a Deus, um aleluia. Mas será que o oxigênio fica alegre quando entra dentro de uma pessoa que está fumando, puxando o cigarro e saindo pelo nariz? O oxigênio está alegre, será? Ah, mas o oxigênio tem alegria, eu não sei. A água fala? A água tem ouvido? Tem ou não tem? Mas por que Jesus falou, quer de tempestade? E ela ouviu? Hã? Vento tem ouvido? Aquieta-te, vento! E eles parou! Eles têm ouvido? E eles ficaram lá no cantinho. Eita, que homem é esse? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Eu te pergunto, ele obedece a Jesus? Eles obedeceram a Jesus ou não? Jesus está dentro de você? Então aquele que venceu o valente está dentro de você. Você é mais valente que Satanás. Porque o que está dentro de você é quem vence. Amém, irmão? Quem está dentro de você é o vencedor. E se você estiver com ele, você é vitorioso. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o momento em que você tem que se levantar diante de Deus, vestir as vestes da humilhação e dizer: Senhor, entra na minha vida, entra no meu lar. Entra no meu lar. Aquilo que você pensa que é impossível acontecer no meio dos teus, pode se tornar possível dependendo da forma que você bater na porta, para ser atendido. Deus dá uma resposta quando você tira a sua mão e deixa a mão de Deus entrar. Quando a pessoa começa a dizer, ai, dentro de casa, você já põe a mão, o que está acontecendo? Não, deixa acontecer. Não, vai lá, não vou não. É Deus que está botando a mão, não está com rebeldia contra Jesus? Então deixa Deus operar. Está morrendo, se morrer, Deus leva para o céu ou para o inferno. Aí ele escolhe no meio do caminho. Quando Deus colocar a mão, você não coloca a sua não. Por que você está orando para Deus colocar a mão na esposa, no marido, no filho, na filha? Aí quando Deus começa a moer a cana, deixa eu apertar para ver. Por quê? Porque eu tenho que orar, eu estou ouvindo a oração da minha serva e do meu servo. Aí Jesus começa a moer, só vai sair o caldo de cana docinho depois que moer. Não foi assim que o azeite caiu sobre nós, quando Jesus foi levado à prensa no jardim das oliveiras para ser moído pelos meus pecados, para que o azeite chegasse em nós. Lá ele suou gotas de sangue, lá ele chorou e orou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o processo, deixa Deus fazer o processo dele. Aí você quer botar a mão, não bote a mão na carroça, quando for cair a arca, você não tem que segurar a arca, porque você não é sacerdote para carregar a arca. Não é você que vai fazer a obra tentando ser agradável simplesmente aos homens e desagradar a Deus. É melhor desagradar o filho, desagradar a filha, do que agradar a Deus, do que desagradar a Deus. Então você fala: deixa Deus pegar. Já viu galinha quando pisa no pinto assim, o pinto fica debaixo do pé da galinha? Aí você pensa: vai matar, não vai, ela dá uma ciscada assim, ó, joga ele lá para trás, ele volta correndo para debaixo dela, na próxima pisada ele já, opa, sai da frente, lá vem o pé da mamãe, ele pula para o lado, ela cisca no chão. Galinha não mata pinto, irmão, ele fica ligeiro quando vê o pé de novo. Ela abre as asas e cobre, traz a proteção. Ela dá um sinal. Olha o gavião, ela cocó, vem para debaixo. Se ele vier para debaixo, ó, se não vier, o gavião vai dar uma lapada se não conseguir pegar na descida. Pelo menos uma lapada, ele dá um susto de correr até entrar debaixo da galinha. A galinha vai voar na cara do gavião. Galinha vira um leão quando o gavião vem. E o leão da tribo de Judá vai trazer a proteção.
Agora deixa Deus colocar a mão dele, não coloca a tua onda que a mão de Deus vai apertar não. Quando tu vê acontecer, é porque Deus está trabalhando para tirar aquele valente que está maniatando tua mulher, teu filho, teu parente, sei lá quem for. Fala, deixa, se tiver que morrer, Deus é o dono da vida, você não conhece a Deus não? Ai meu Deus, vai morrer. Deixa Deus operar, deixa as lágrimas cair, deixa os joelhos se dobrarem diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Ou será que Deus não está sabendo mais agir? Precisa de alguém que o aconselhe? Não queira colocar a mão onde Deus está colocando a mão dele. Igual aquele corinho, deixa Deus amassar o barro. É o tempo de se revestir da armadura de Deus. Saiamos daqui nessa noite com esse propósito. Senhor, me reveste com a armadura celestial. Senhor, me reveste com a armadura celestial. Senhor, me reveste da armadura celestial. Esse é o nosso propósito ao sairmos desse lugar aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo.